do primeiro livro de Samuel. Se você não se lembra bem da história, vou te contar um pouquinho. Israel tinha acabado de receber um novo rei. Na verdade, não era nem um novo rei, era o seu primeiro rei. O primeiro rei de Israel tinha sido escolhido, Samuel, que era o profeta que agia. Era o livro de Samuel que conta essa história, justamente porque Samuel era o profeta que trabalhava, era o representante de Deus, era o líder não só religioso, como político daquela nação. E de repente, Samuel está velho, os seus filhos não eram tão bons quando foi Samuel, eles eram perversos, eles eram maus, eles faziam coisas terríveis. E o povo disse para Samuel: Samuel, nós queremos um rei igualzinho tem as outras nações. Samuel reclama, vai falar com o Senhor: Senhor, eles estão me rejeitando como líder, eles não estão mais querendo a minha liderança. E Deus fala com Samuel: Samuel, tranquiliza aí, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E eles escolhem Saul, primeiro rei. A Bíblia fala que Saul era um homem de boa aparência, um homem grande, um sujeito que se destacava de todos os outros homens de Israel, do ombro para cima, um homão, mulherada, Saul, que coisa, esse sujeito bonito, está todo mundo empolgado com Saul, todo mundo empolgado com o novo rei, todo mundo na expectativa de que agora a nossa nação vai ser uma nação grande. Se fosse nos Estados Unidos, ele vai falar: Saul vai fazer Israel grande outra vez, né? Igual o presidente lá dos Estados Unidos fala. Saul tinha um filho, o nome dele era Jonatas. E Jonatas é aquele que foi dado por Deus. O nome dele quer dizer isso: aquele que foi dado por Deus. É diferente de Mateus. Mateus é um presente de Deus. E é quase a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. Jonatas foi dado por Deus. Saul é aquele que foi escolhido. O nome dele quer dizer isso: aquele que foi escolhido. É muito diferente você ter alguém que é escolhido pelo povo e ter alguém que foi dado por Deus. Eu preferia ter alguém que foi dado por Deus. Jonatas é alguém que vai fazer uma grande amizade com uma das pessoas que se torna. A história conta, e pouco para frente desses dois capítulos que a gente vai falar, conta um pouco a respeito de Davi. E Davi foi um dos grandes nomes da história bíblica, não só da história bíblica, como da história do povo de Israel. E o povo estava empolgado. Mas o povo de Israel tinha alguns inimigos, e um dos seus inimigos, a Bíblia conta isso o tempo inteiro, que esse povo filisteu era inimigo de Israel histórico. Na Bíblia você vai ver de ponta a ponta os filisteus sendo inimigos do povo de Israel. E eles estavam nesse período de guerra, nesse período de luta. O capítulo 13 conta não só que Israel tinha escolhido seu primeiro rei, mas diz que Saul tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar. Novinho foi. Hoje, para mim, todo mundo que tem menos de 45 é neném. Eu tenho 45, não tem que fazer as pessoas serem bem novas, né? Quem tem menos do que isso é menino, 30 anos de idade, Saul. Uma coisa que a gente às vezes é iludido na história, se você conhece, assim como eu cresci na escola dominical, estudando a história de Davi, estudando a história de Saul, estudando a história do povo de Israel, e a ilusão que a gente tem é que Saul reinou um pouquinho tempo, porque daqui a pouco na história a gente vai ver Saul sendo rejeitado. Mas Saul reinou 42 anos sobre o povo de Israel, mais tempo do que reinou Davi. 42 anos, e esses 42 anos enfrentando inimigos, enfrentando dúvidas, enfrentando batalhas. Com essas coisas do povo filisteu, um dia Jonatas, filho de Saul, resolve que ele vai invadir o lugar dos filisteus. A Bíblia diz que estuda o capítulo 13, que Saul e Jonatas tinham 3.000 soldados, escolhidos a Deus, 3.000 soldados. Saul ficou com 2.000, Jonatas ficou com 1.000. E agora Jonatas ele resolve tentar a sorte e conseguir superar o inimigo de Israel. Talvez a gente pudesse dizer o seguinte: isso aí é como diz o dito popular: quem não arrisca, não feitiça. Eu tenho poucos soldados, mas eu vou tentar. Jonatas era alguém que foi ousado. E é o tema que eu tenho para nós essa noite, e o desafio que eu gostaria de fazer para você: que nós sejamos pessoas ousadas, mesmo quando a nossa situação não é das melhores. Poucos soldados. Arriscar nem sempre é uma coisa boa. Pode ser que você vai arriscar, se você está fazendo um investimento é risco. Quando você arrisca um pouco mais do que o que seria normal, o seu risco é de ganhar muito ou de perder tudo.
O seu risco é de se dar muito bem ou de se dar mal. Então, não necessariamente as pessoas gostam de arriscar. Eu não gosto de arriscar. Eu me lembro, embora agora tenha a idade crescida, eu devo ter parado com essa história de jogar futebol na praia. Na praia que ainda gosto, mas tipo assim, na rua, no calçamento. Cada menino, não sei aqueles de vocês que eram meninos e jogavam futebol, uma das coisas que eu jogava, a hora de parar era a hora de sair aquela perninha debaixo do dedão. Vocês já jogaram de bola até sair aquela perninha debaixo do dedão? É a hora de parar. Você brincou na rua, correu, machucou. Eu não gosto, aliás, eu detesto. Uma coisa que eu detesto é me machucar. Eu não gosto de me machucar. E quando a gente se arrisca, o risco que a gente tem é de se machucar. Não só fisicamente, mas você pode se machucar emocionalmente. Quando você arrisca em coisas que não necessariamente os resultados são garantidos. Você corre o risco de se machucar. Você corre o risco de se machucar na sua vida familiar. Quando você tem um pouquinho de coisa a mais. Essa pessoa não era a pessoa certa para me casar, não, mas eu vou me arriscar. É o sério risco de você se machucar. Essa decisão não é a decisão certa, não, mas eu vou me arriscar. Você corre o sério risco de se machucar. Essa escolha não é das melhores, eu já sei disso, mas quem sabe eu vou conseguir me dar bem. Você corre o risco de se machucar. Mas em algumas horas, se você não se arriscar, você não vai conseguir os resultados, talvez sejam os resultados que você almeja. O verso 5 do capítulo 3 ele diz o seguinte: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel. Jonatas faz um desafio. Jonatas pega os seus soldados e ele parte para cima e agora anuncia-se em todo o Israel e toda a Filistia. O povo de Israel está atacando os filisteus. E eles fazem assim: reúne-se para lutar contra o povo. Eles não reuniram com pouca coisa. Ele diz o seguinte: com 3 mil, se você pode referir 3 mil. 3 mil. Com 3 mil carros de guerra. Carros de guerra naquela época não é canhão. É cavalo puxando com aquela carrocinha. Carro de guerra. Com 3 mil carros de guerra, mas não só isso. 6 mil condutores. 6 mil condutores de carro. Aí você para e pensa. Mas essa matemática desse pessoal parece estar meio estranha. Eles só têm 3 mil carros. Para que 6 mil motoristas? É claro, isso de reserva. Eles estavam tão preparados que se um dos seus condutores morresse na batalha, tem reserva, o dobro. Preparados, 6 mil carros e tem mais coisa. Uma infinidade de soldados, tantos quanto a areia da praia. Tantos quantos a areia da praia. Aí você imagina o que está acontecendo. Um povo em desvantagem, com poucos soldados, 2 mil que estavam no campo, 1.000 com Jonatas e outros. Jonatas faz esse risco, investe, todo o povo filisteu reúne, parte para cima de Israel muito bem preparados. Muito bem preparados. O texto continua dizendo: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, o que eles fizeram? Está aqui escrito, pode ler. Esconderam-se. Pode ler todo mundo. Esconderam-se. Em cavernas, buracos, rochas, poços, cisternas, todo e qualquer lugar. O povo se esconde. O povo se esconde antes do perigo. O povo se esconde. O povo não sabe o que está acontecendo e ele se esconde com medo. E o texto diz: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar perto de Gade e de Gileade. Eu não vou esperar que você conheça geografia bíblica, mas eu vou te dar uma ideia. Imagina que esse povo estivesse aqui em Guarapari. Eles ficaram com tanto medo que uns partiram para Anchieta, outros partiram para Vila Velha, correram para todo qualquer lugar. Nós não queremos ficar aqui, vamos nos esconder porque a coisa não está bonita para nós. O medo vai sempre te fazer fugir para longe. Você já reparou que a gente foge da presença de Deus, a gente foge da presença dos nossos inimigos, a gente foge de todas e quaisquer coisas que nos oferecem desafios e que esses desafios nos colocam com medo? Pode ser a barata na sua casa que você está com medo, o rato, pode ser qualquer coisa, pode ser a cobra, ou pode ser uma situação, pode ser um momento. O medo vai sempre te fazer fugir e te fazer fugir para longe. O verso continua dizendo: Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele, se você estava aqui na quarta-feira, você vai saber o que eu penso quando eu leio esse negócio. Os soldados que estavam com ele tremiam de medo. A Bíblia é um livro santo, bem preparado. A Bíblia não fala coisa que a gente fala na rua,
na rua não se fala sarro tremendo mesmo. Não fala isso. O sujeito estava, eles estavam outras coisas. Eu sempre digo isso uma coisa lá na